Senhor, meus irmãos queridos, que Deus abençoe todos vocês, que Deus proteja, dê força e vigor, que mais um dia se renove na sua vida, que a paz e a saúde, prosperidade, saúde emocional, espiritual, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que o nosso Deus dê a força, a graça para vencermos cada dia. Amém? Meus irmãos, trazer uma palavra aqui em Efésios 6, 10 até o 20. Acho que os irmãos já leu ou já ouviu falar que a palavra do Senhor fala assim: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, visando com toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades e contra os domínios deste mundo, das trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Por isso, visando de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Lembra aquele dia mau? Dia da mentira, fofoca, tentação. Aqueles gastos necessários, meus irmãos, se reviste de toda a armadura de Deus. E permaneça inabalável. Depois de ter feito isso, feito tudo, sim. 14 fala: assim, mantenha-se firme, cingindo com o cinto da verdade, que a gente venha andar sempre na verdade, vestindo a couraça da justiça. Nosso corpo tem que ser todo justiça, tudo das nossas obras tem que ser justiça. 15. Tendo os pés calçado com prontidão do evangelho da paz. Para onde a gente andar, meus irmãos, nossos pés tem que levar paz. Para onde a gente for, a gente tem que levar paz. Para onde a gente caminhar com nossos pés, que a gente transmita paz. Amém, meus irmãos? E disso, 16 fala: além disso, use o escudo da fé. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Nada é impossível para Deus, mas sem fé é impossível agradá-lo. Então, meu irmão, a gente tem que usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E o 17 fala assim: use o capacete da salvação. Meu irmão, capacete fica onde? Cabeça. A gente tem que ter em mente a nossa salvação. Nós não podemos esquecer nem um segundo que a gente está aqui, mas a gente está caminhando para a salvação. Que a gente tem uma salvação a conquistar, né? A permanecer. A nossa mente tem que estar sempre lembrando: não posso perder minha salvação. Tem que fazer isso para a minha salvação, porque a gente tem que se manter firme. E a nossa mente, que é o capacete da salvação, tem que sempre lembrar: eu quero ser salvo, eu sou salvo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque senão posso perder minha salvação. Medita sempre na sua salvação, porque quando você fechar os olhinhos, é isso que vai te esperar: a salvação ou a condenação. Amém, meu irmão? E a palavra fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, quando fala a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, Jesus dá um exemplo maravilhoso, que a gente tem que meditar na palavra. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, de cara já usou a espada do Espírito. Quando Satanás tentou ele, falando: transforma essa pedra em pão, Jesus falou: está escrito. Usando a palavra a espada do Espírito: está escrito, Satanás, nem só de pão vive o homem. Jesus já usa a espada do Espírito. Amém, meu irmão? Que a gente venha viver pela palavra. Porque se nós somos salvos pela graça, nós somos cumpridores da palavra. Então vamos meditar na palavra de Deus, igual o salmista fala, né? Medita na palavra do Senhor dia e noite, para que não peques, para que não se desvie. Então nós temos que estar o quê? Com a espada do Espírito dia e noite, para nos defender desse lado do inimigo. Amém?
E continuando aqui, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em toda ocasião, com toda orações e súplica, tendo isso em mente. Lembra o capacete da salvação? Ó, em todo, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estando atentos e perseverando na oração por todos os santos. Meus irmãos, vamos orar um pelos outros, vamos nos fortalecer, porque nem sempre a gente vai estar forte o suficiente para lutar contra as ciladas dos inimigos, contra as mentiras, contra os enganadores, contra a prostituição, contra os enganos, a mentira, os erros, os gastos necessários. Meus irmãos, vamos orar um pelos outros. E nós orando um pelos outros, nós mostra que a gente tem amor um pelos outros e nós temos amor pelo próximo. Vamos fazer assim. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra, medita nessa palavra. Fica firme, porque Deus protege, Deus cuida, mas Ele quer ver a nossa oração, porque senão Ele não tinha escrevido isso aqui, ó, em Efésios 6:10. Senão Ele não tinha mandado aqui, ó. Olha só o 17, né? Porque a gente deve orar. Se a palavra fala que a gente tem que orar com toda a oração e súplica, em mente, estando atento. Meus irmãos, tá vendo? Deus protege, Deus livra, mas Ele fala que é pra gente ficar atento e orando com toda a súplica. Então, meus irmãos, depende de nós também. A gente tem que se pôr no caminho estreito. Amém? Se a palavra fala que a gente tem que orar a todo tempo, em todas as ocasiões, meus irmãos, não baixa a guarda, vigia. Amém? Fica firme. Ora, pede o Espírito Santo que te ensine a orar, a buscar e agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para Deus nada é impossível, mas sem fé vai ser impossível agradar o nosso Deus. Amém? Então vamos orar, vamos ter intimidade com Deus, orar um pelos outros. Amém? Só assim nós vencemos a cilada dos inimigos, vigiando e fechando as brechas. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe, te faça prosperar espiritualmente. E que Deus cuide da sua família, proteja e livre de todo mal. Amém?